Você curte RPG de mesa? Já parou para pensar que o RPG de mesa, ele pode ser muito mais do que um hobby? Ele pode ser uma verdadeira vocação? Se você já parou para pensar assim, precisa ficar aqui e conhecer o meu convidado de hoje. É o professor Jorge Valpassos. Ele é escritor de RPG, altamente conceituado na área, já fez inúmeros trabalhos e hoje ele vem para falar conosco a respeito do seu livro que está em financiamento coletivo pela Catarse, Os Herdeiros dos Antigos. Se você quer saber mais a respeito do Jorge Valpassos e do excelente trabalho que ele está fazendo pelo RPG Nacional, fica aqui, que depois da vinheta a gente volta. Oi, eu sou Francinete Coutinho e você está no canal Fessora Nerd para mais um vídeo do quadro Mais que um Hobby. Neste quadro eu trago convidados para falar como o RPG acabou se tornando mais do que um hobby na vida deles. E como eu disse anteriormente, hoje está aqui comigo o grande escritor de RPG, Jorge Valpassos. Oi Jorge, tudo bem? Tudo ótimo, vai ser um prazer, já é uma honra e uma satisfação poder conversar aqui contigo e com todo mundo do canal. Bom, primeiramente, agradecer pela sua boa vontade em estar aqui conosco hoje, por ter aceitado o meu convite, É um imenso prazer recebê-lo, porque você já contribuiu bastante com o cenário, do RPG Nacional, já é um nome conhecido, então eu fico muito feliz em tê-lo aqui conosco. Jorge, assim, sempre que eu inicio esse quadro, eu gosto de pedir, aos convidados, para que eles se apresentem, para os públicos em casa, caso tenha alguma pessoa que ainda, não conheça o seu trabalho. Mas assim, nesse primeiro momento, antes da gente falar propriamente sobre o seu trabalho como escritor, RPGista, professor e tudo, nesse primeiro momento gostaria que você se apresentasse, mas falando quem é o Jorge, as coisas que ele gosta, as coisas que ele acredita, para que o pessoal em casa possa assim conhecer você um pouquinho melhor. Tudo bem? Ótimo, perfeito, vai ser, eu achei muito legal essa abordagem inicial, porque vez por outra a gente dá alguma entrevista, quais os livros que você já publicou e tal, e foi uma abordagem bem mais legal, o que você gosta, uma forma mais leve, mais descontraída. Então, eu sou um cara comum, carioca, eu me considero um cara da periferia, do Rio de Janeiro, vivo aqui na Zona Norte, uma pequena quebrada chamada Complexo do Alemão. Eu sou professor de história e eu gosto muito de narrativa, tanto dos RPGs como nos mais diferentes suportes, seja história em quadrinhos, seriado, filme, romance, conto, até mesmo poesia. Eu gosto do conceito de histórias que estão sendo contadas e que você pode se enveredar nos mais distantes universos da imaginação. Então, eu posso dizer que eu sou um amante e um amador de jogos e de narrativas. As pessoas podem falar, cultura pop, cultura nerd, pode ser isso, mas eu também gosto de, assim, clássicos, Machado de Assis e tal. Eu gosto muito das narrativas, de boas histórias. O que eu quero dizer com isso? Eu não acho que o horror ou a ficção científica são inferiores ao que seria uma alta literatura, porque nem esse conceito funciona para mim. Para mim, tem que ser boas histórias. E eu adoro esse potencial que as histórias têm, desde o início da humanidade, de engajar as pessoas e fazê-las sonhar, fazê-las imaginar. Então, o que eu posso dizer que é algo que eu curto e que, eu não vou dizer que me define, mas que me dá um certo norte, que me dá um certo caminho, é a possibilidade de imaginar e se jogar em histórias. Então,
se eu fosse me apresentar para uma pessoa totalmente desconhecida, eu primeiramente gostaria de ouvi-la, mas como não é o caso, né, já que eu estou me apresentando aqui para o seu público, eu gostaria de me colocar como uma pessoa aberta a ouvir boas histórias e contar histórias juntas. Eu acho que é por isso que eu sou um escritor de RPG. Assim, você disse que tem assim essa paixão por várias áreas da literatura, né, e tudo. Qual foi assim um livro que despertou, o primeiro livro assim, que você leu que despertou essa paixão em você? Nossa! Caramba! Olha, tem vários livros que são extremamente importantes para mim, mas você falou assim um ponto de virada, né? Um ponto de virada, isso. Que você leu e disse, eu vou escrever, a partir daqui o meu destino é esse. Olha, e isso é uma coisa engraçada. Ainda que eu tenha lido muitos livros que eram mais voltados assim para o mundo infanto-juvenil, e que aquela série Os Caras, né, Coleção Vagalume, isso era uma coisa bem comum, né, nos livros para lá nos anos 80 e 90, e eu achava aquilo ali incrível. Só que era mais uma coisa de... ainda não tinha virado a chave. Acho que o texto, né, o livro que virou e falou assim, cara, isso aqui é legal e você vai começar a escrever e tal, por incrível que pareça, foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Aí você vai falar, caramba, que livro chato, livro... Pior que não, o livro é isso. O livro, ele tem uma ironia, um sarcasmo, uma crítica, ele tem muitas questões que, poxa, são bem diferentes da sociedade quando eu li, né, lá para os anos 90 e tal, mas que ainda falava de muitas questões que ainda estão presentes aqui. Ainda hoje, né? Por incrível que pareça. E mais do que isso, mais do que o conteúdo, a forma, porque o Lima Barreto, ele escreve de um jeito que é um jeito bem... tem uma oralidade, tem uma ironia, que é uma ironia tipo de um amigo teu que tá conversando contigo e solta aquela piada, sabe? É uma marca registrada só dele, né? Isso aí. Isso é muito legal. E aí eu vi, caramba, poxa, tem uma literatura, mas de um jeito que é um jeito que parece que estão conversando comigo, não é uma coisa, sei lá, que é com muita elucubração, é muito difícil e tal. E dali eu comecei a pesquisar conto, outros livros do Lima também. E eu falei, caramba, cara. E aí eu gostei da biografia dele, tem uma relação com o autor até hoje, assim, bem empática. Eu acho que eu posso considerar como um ponto de virada. Eu ainda estava na escola, e esse livro não foi um livro paradidático e tal, foi que eu encontrei na biblioteca do colégio. Eu era um rato de biblioteca, até porque minha família não tinha muita grana para comprar livro e brinquedo, e o livro na biblioteca eu tomava de empréstimo, né? Então acho que saiu um pouco daí também a minha paixão por leitura, e eu encontrei esse livro. Na verdade, agora não me vem exatamente à memória, mas eu acho que foi a responsável da biblioteca lá da sala de leitura que me indicou. Eu não me recordo, mas é importante a gente ver, né, que... Então tu ainda estava no ensino médio? Não, estava no ensino fundamental. Não era ensino médio, era no ensino fundamental, e ela me indicou o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Acho que era, não sei se era 7º, 8º ano, e não me recordo qual era a série exatamente, mas foi um ponto mas de virada. Sabe que foi antes do médio, né? Foi, antes do médio, com certeza. E assim, me diz uma coisa, essa paixão então que começou tão cedo, começou antes do ensino médio, pela literatura, pela leitura, por que tu não acabou fazendo português? Por que não acabou fazendo literatura? Porque a história... Porque é aquilo, né? Ainda que eu gostasse muito de ler e tenha começado a escrever ali desde as redações do colégio,
a história da humanidade sempre foi uma paixão para mim. E aí eu acho que todo mundo que depois se envereda pela carreira docente, que é seu caso também, a grande maioria dos professores teve algum professor, teve alguma professora, teve alguma educadora que foi muito marcante. No meu caso, a minha professora do ensino fundamental, de nome Tônia Cátia Brilhante Wolff, veja, eu ainda lembro o nome dela completo. Já olha aí, viu? Professora, a senhora marcou, né, profundamente. Porque ela promovia uma atividade que era fantástica para o Ensinet. Ela falava, uma das atividades, a gente tinha que fazer tipos de diários, sendo que se colocando na perspectiva de um cidadão, de um indivíduo, de diferentes sociedades. Então, por exemplo, a gente está estudando os reinos na África, então faça um diário como se fosse um comerciante do reino do Mali. Para você fazer esse diário, essa redação, você tinha que pesquisar, né? Você tinha que fazer uma pesquisa. Caramba, quer dizer, ela já de certa forma usava até um roleplay aí, né? Não era interpretado, mas era escrito. É isso aí, e nesse processo de pesquisa e que eu efetivamente construía um personagem, ela já estava colocando ali a semente do jogador de RPG e tal, e eu achava fantástica essa atividade. Ela fazia em todos os bimestres, né, e os temas mudavam, né, porque os conteúdos mudavam, e eu achava a coisa mais legal, muito mais legal que prova, que essa atividade era muito bacana, era muito divertida. E isso foi me gerando curiosidade para conhecer diferentes sociedades, o passado do Brasil, histórias e diferentes organizações sociais, e isso culminou lá na minha licenciatura, né, que eu cursei. Então, e tem a ver também com RPG, como você mesmo notou, foi que é muito legal. Pronto, isso me leva então à nossa próxima pergunta. Como foi que você descobriu o RPG, né? Como foi que você conheceu o hobby? Essa é uma história muito legal, que de certa maneira até me emociona, porque uma das pessoas que está descrita nessa história de como eu conheci o RPG, eu perdi recentemente em virtude da pandemia. Essa pessoa estava no grupo dos primeiros jogadores que jogaram comigo. Foi uma festa de aniversário de um colega meu de escola, a gente ainda estava no ensino fundamental. Você joga futebol? Não, ele estava jogando RPG nesse dia. Ah, tá. Desculpa, porque falou não sei o que de bola, aí eu liguei que era algum esporte, né? Não. A gente estava no aniversário de um amigo meu e eu cheguei durante a tarde. Era aqueles aniversários na casa de algum amigo que dura a tarde toda e início da noite. Eu entendo. Era no início do ano letivo e era colega de escola. Eu fui na casa desse meu amigo e quando eu cheguei já tinha vários jovens, garotos e garotas sentados e sentadas em torno de uma mesa, preenchendo ali ficha de personagem, mas eu não sabia o que era RPG nem ficha de personagem, lá no início dos anos 90. Eu cheguei, vi um monte de gente com lápis, caneta, borracha, escrevendo no meio da festa de aniversário. Eu falei, por que esse pessoal tá fazendo dever de casa no meio da festa? Na festa a gente pensa fazendo dever de casa. Eu pensei que era dever de casa, não sabia RPG nem nada. Eu vi o pessoal ali escrevendo e tal. E aí eu fiquei meio que na minha, né? Sei lá o que o pessoal tá fazendo, dever de casa, eu não vou fazer na festa do meu amigo. Qual era a tua idade? Ali eu devia ter por volta de 11. Isso foi cedo, né? Foi bem cedo. 11, 12 anos no máximo. Eu lembro que nesse dia eu fui super bem acolhido, e aí eu acho muito legal falar isso para os jogadores iniciantes serem bem. Se você é um jogador ou uma jogadora experiente, acolha bem quem é iniciante, porque você primeiro está tendo uma relação empática, você está querendo passar o hobby que você gosta para outra pessoa também, e segundo que é meio que regra básica de convivência, né? A pessoa tá com dúvida ali. E aí o que aconteceu? Eu tava escondido no meu cantinho, chegou esse meu amigo que estava fazendo aniversário, os primos mais velhos dele, que eram os narradores, eram as pessoas que já jogavam e que estavam ensinando a galera mais nova, né,
a jogar RPG nessa festa de aniversário. Aí eu falei, poxa, eu não sei jogar isso, eu vou atrapalhar, deixa eu ficar só vendo. Aí nesse momento foi um ponto de virada, Francinete, porque eles falaram, não tem essa não, vamos, vai jogar. Todo mundo pode jogar, não é algo difícil, vem aqui, eu te ensino. O pessoal me explicou ali de um jeito super tranquilo, o kit introdutório lá do AD&D, o First Quest, então... Era D&D. Era D&D. E naquele dia a minha mente literalmente explodiu. Achei fantástico a ideia, a dinâmica do jogo de RPG, o jeito que eu fui acolhido, ali iniciantes e experientes, jogando da mesma... um ajudando o outro, não tendo aquela coisa de eu sou mais forte, mais experiente, se vire aí. Foi super legal. A gente jogou 2 aventuras diferentes, que eu só fui saber o nome dos jogos depois, na hora a criança quer brincar, claro. Um foi esse, o First Quest, que era Meikos, né, que é o cenário ali que se passava, e o outro jogo, algo totalmente diferente, foi um GURPS. Eu joguei no mesmo dia 2 aventuras de 2 jogos diferentes. Foi o GURPS ainda a 3ª edição, com um suplemento, né, com o cenário Illuminati, né, investigação de conspirações e etc. Então no mesmo dia eu joguei 2 jogos bem diferentes, com regras diferentes e tal, mas foi super marcante para mim. Tanto é que depois mais esse amigo e outras pessoas, a gente continuou, a gente criou jogos, né, aqui no bairro, jogava na escola, jogava no tempo livre, depois foi jogar aqui no SESC. Não parou mais. Foi uma porta de entrada muito acolhedora e muito legal. E assim, então quer dizer assim que houve assim, com esse grupo que você já conheceu na festa, uma receptividade, você voltou a se encontrar com eles mesmo. E quando foi assim que você narrou pela primeira vez? Aí foi na escola, né? Foi já na escola. Fazia tempo que tu jogava? O que acontece? Como eu e os amigos da minha idade, que estudavam na mesma sala, aprendemos praticamente juntos, não havia uma hierarquia. Então a gente criou uma proposta no nosso grupinho, a gente fazia um revezamento de narradores de acordo com histórias. Então, por exemplo, vamos jogar aqui uma história de fantasia. Aí o Tadeu que narra. Aí o Tadeu narra e os demais são os jogadores. Aí chegava na minha vez, eu curtia mais uma pegada assim de fantasia urbana, de investigação sobrenatural, arquivos X, essas coisas. Vocês ficavam se alternando no papel de narrador. Exatamente. Então eu posso dizer que, não foi no dia seguinte, mas não teve muito tempo depois que eu aprendi a jogar, a ser jogador, que eu comecei a narrar, não. Eu acho que é uma coisa que eu costumo dizer, que quando a gente narra se torna jogador melhor, e quando a gente joga se torna narrador melhor. Então, melhor, é verdade. É verdade. Diz uma coisa, Jorge, qual foi assim o primeiro sistema que tu narrou? E qual o sistema assim que até hoje ainda é o sistema que tu mais gosta de jogar? Como eu fui apresentado, né, ao GURPS, e ele utilizava dados comuns e era muito difícil de adquirir, e eu vivendo na periferia e tal, se deslocar e para comprar os dados diferentes, e era também muito caro, eu comecei a narrar o GURPS, sendo que depois, alguns anos depois, no final dos anos 90, eu conheci jogos publicados aqui no Brasil, como a Era do Caos, Desafio dos Bandeirantes, e esses jogos, eles além de serem acessíveis financeiramente, muitos deles já tinham uma certa relação com algo que a gente já jogava nas nossas campanhas. Então, eu falei da questão mais de fantasia urbana, né, do sobrenatural nas cidades. Aí eu comecei a narrar mais o Era do Caos, mas o primeiro foi GURPS. Tô entendendo. Fala agora pra gente um pouco a respeito do teu trabalho com RPG, né? Quando foi que deu assim
aquela coisa, tu olhou para aquilo ali e disse, isso aqui pode ser muito mais do que só um hobby, muito mais do que só uma diversão para o fim de semana. Eu posso transformar isso aqui numa vocação, né? Quando foi que tu percebeu que dava para tu mesclar a tua paixão por literatura, né, com o RPG? Olha, curiosamente, isso tem a ver com a pós-graduação que eu fiz. E nessa pós-graduação, eu estava buscando metodologias ativas para ensino. Já era professor, mas eu queria trabalhar mais com elementos em torno de ludicidade, e que eu achei que eu já tinha feito uma disciplina eletiva na faculdade, na área de educação, que lidava com esses elementos, mas eu queria ir além, né? Eu queria me especializar mais e trabalhar com mais profundidade. Em uma pós-graduação que eu fiz, eu tive como meu objeto de pesquisa para o trabalho final do curso a análise de jogos de RPG que tratavam da história e da cultura afro-brasileira e indígena. E para eu analisar esses meus objetos de pesquisa, eu tive de estudar game design, eu tive que me relacionar com os sistemas de jogo, como que funcionavam as mecânicas, compreender até mesmo o ecossistema, até da produção, da distribuição de jogos, e várias questões em torno do que hoje a gente chama de game studies, né? E até ludologia e tal. Nesse momento que eu estava meio que pesquisando, eu comecei a ter contato com a cena dos produtores brasileiros. Isso foi nos anos mais ou menos 2012, 2013, de 2011 a 2013. E ali teve meio que um boom de publicações. Depois, por exemplo, do financiamento coletivo do Violentina, pelo Eduardo Caetano, autor nacional, que foi em 2011, houve um grande crescimento de autores nacionais. Não que eles não existiam, dei exemplos aqui de jogos nacionais, como Desafio do Bandeirante, Tagmar, Milênia, que eu já tinha contato, mas esse início de segunda década dos anos 2000, século 21, 2010, por aí, teve esse crescimento. E aí, pelas redes sociais e blogs e YouTube e tal, eu comecei não apenas a consumir esses livros, esses manuais e jogar com amigos em eventos de RPG aqui na cidade do Rio, mas efetivamente fazer contato, conversar com essas pessoas autoras. Tô entendendo. E nesse momento estava se construindo o Lampião Game Studio, e como eu levava esses jogos da cena nacional para os meus ambientes de educação, tanto formal quanto não formal, ocupação de museu que a gente fazia em eventos, sistema socioeducativo para crianças e adolescentes em conflito com a lei, que eu já trabalhei bastante tempo nesses espaços, casas de acolhida, evento de RPG, ir para a sala de aula também, tanto em atividades de contraturno quanto dentro do meu próprio tempo de aula. Esses autores que estavam montando o Lampião Game Studio, sobretudo o Rafão e o Jefferson, me convidaram para fazer parte do coletivo que estava se iniciando. Então eu somei o meu estudo teórico, as minhas pesquisas, algo que eu faço até hoje. Eu gosto muito de estudar meio que a ciência dos jogos, as propostas, os debates, o que está sendo debatido nacional e internacionalmente, com a produção. Então já era uma paixão, já escrevia minhas aventuras, fazia os meus hacks, meus mods, com uma produção num coletivo. E é esse coletivo que eu faço parte até hoje. E quando a Lampião Games surgiu, ela já era uma editora? Então, ela não é uma editora. Ela é um estúdio que submete trabalhos para editoras para publicar. Nós somos um coletivo criativo que temos publicações autônomas, autorais, uma coisa bem independente, mas também nós submetemos os nossos livros, os nossos títulos, os nossos sistemas para diferentes editoras, para diferentes publishers publicarem esse material. Quando eu entrei no Lampião, já estava em desenvolvimento um grande projeto, um projeto que foi
publicado pela editora New Order, que é o Beauregard, que é um livro fantástico do Rafão e do Jefferson, e outros projetos em paralelo. Quando eu fui convidado para desenvolver junto ao Rafão o The Loyal, que foi o primeiro título com publicação editorial, né, que eu tive. Foi o seu primeiro livro? Foi o primeiro livro. Mas foi o seu primeiro livro publicado ou foi realmente seu primeiro livro escrito? Então, foi o primeiro livro com a publicação editorial. Eu já tinha outros livros e outros sistemas e outras publicações, mas de forma independente. Vou dar aqui um exemplo de um título que precedeu o The Loyal, que nós lançamos pelo próprio Lampião e sem nenhuma editora para fazer o lançamento, foi o Sarjeta Sereno em Solidão. Ele é um RPG que lida com pessoas em situação de rua, né? Pessoas sem moradia e a sobrevivência nas ruas. Isso foi um livro prévio ao The Loyal, mas o que me deu mais projeção, que teve financiamento coletivo, que bateu meta, foi o The Loyal. Mas eu achei interessante isso. Quer dizer que era um RPG de sobrevivência urbana? Isso. Interessante. E o The Loyal, fala pro pessoal que tá em casa que não conhece, né? Qual é a pegada do cenário, né? Tem sistema próprio? Sim. O The Loyal, ele tem um sistema que é um dos sistemas da casa do Lampião, que ele é um sistema que ele é utilizado em vários dos nossos RPGs. O The Loyal foi o primeiro a utilizar esse sistema, que se chama L'Aventure, e o The Loyal tem a seguinte proposta: a sua cidade, a sua terra, o seu reino, o seu lar foi invadido por um império, e é um império autoritário que restringiu a liberdade e que literalmente está inserindo um regime ditatorial. Você se organiza como uma resistência junto a outros que também querem restituir a liberdade e elementos em torno da democracia para essa terra invadida, lutando para derrubar, para retirar esse império, esse invasor da sua terra. A principal inspiração foi na Segunda Guerra Mundial, as resistências contra a expansão nazista que rolaram na Europa, como por exemplo Polônia, né? Na Polônia, aconteceu na França, na Itália, então em vários locais. Porém, é facilmente adaptável essa questão de você jogar com os rebeldes, com a resistência contra o Império, para outros cenários. Por exemplo, o Star Wars, né? Você tem a Aliança Rebelde contra o Império. Você pode pensar em diferentes cenários, desde ficção científica, com distopias e com um grupo de rebeldes que quer fazer ali uma revolta, um processo revolucionário. Você pode pensar em vários cenários. E o jogo, ele tem um sistema que ele é aberto para você criar seu próprio cenário. E talvez esse seja um diferencial bem bacana no The Loyal. Legal, muito interessante. Em que ano foi que você publicou ele? Foi final de 2015. Final de 2015. Me diz aqui uma coisa, mas aí no caso você ficou trabalhando com o pessoal do estúdio, né, do Lampião Games, integrando, né, a equipe e tudo, mas apesar disso você ainda fez parceria com outras editoras, né, como você estava me contando, como por exemplo a New Order, né? Fala aí um pouco a respeito de como foi essa parceria, o que vocês produziram. A nossa principal obra, né, junto à New Order, é o Beauregard, que literalmente todo mundo do coletivo foi envolvido. É um projeto com um escopo bem grande, e o livro, ele tem mais de 300 páginas, é um livro enorme, de anos de dedicação e comprometimento do Lampião como um todo, mas sobretudo dos autores. Aproxima um pouquinho o microfone, Jorge, tá? Isso. Estava meio longe? Ok. Um pouquinho. E o Beauregard, ele teve também uma campanha de financiamento coletivo, bateu ali as metas, e a proposta do Beauregard, ele é um jogo de horror
ambientado em um cenário de fantasia medieval. Então, a proposta não é uma proposta necessariamente de violência no sentido de lute contra demônios de forma aberta. É um horror, mas é um horror que ele é mais próximo daquele filme A Bruxa, que a gente tem um sobrenatural, mas o sobrenatural ele flerta com o desconhecido, você vai ter ali sempre algo que está ali por detrás, uma grande sombra, todas as idiosincrasias em torno das pessoas que estão vivendo naquele mundo medieval. E da minha parte, né, no projeto Belregard, eu escrevi muitos cenários, né? Tem cenários e aventuras que estão lá no Torva Tabulatorum, que é um compêndio de aventuras prontas e de cenários, e eu escrevi inúmeras aventuras pro Belregard. Então, A Besta da Fome talvez seja a mais conhecida, que é a aventura para Belregard, que tem uma ameaça sobrenatural, um monstro que está comendo o gado e está matando gente, sequestrando pessoa, e aí você vai ter que investigar o que efetivamente está acontecendo. E é bem interessante o Belregard, porque ele é um jogo que lida com um cenário medieval sem ser heróico, né? As pessoas são pessoas comuns e que precisam sobreviver a um mundo que é até o slogan, né? Que é o mundo cinzas sob o mundo derrotado, né? Então é como se fosse um mundo que já teve um passado pretensamente glorioso e que agora está em ruínas, e você está vivendo aí. Tem assim uma pegada do HP Lovecraft no sistema, no cenário? Tem, no sentido do desconhecido, né? A fonte do perigo é algo que, se você encarar de frente, provavelmente você vai perder ali a sanidade. Tem elementos de sanidade de corrupção. Então flerta assim com o horror cósmico. Pois é, eu confesso que não essa pegada assim, sabe, de terror não é muito a minha praia. Eu sou muito impressionável, né? Literatura de terror, filme de terror, essas coisas assim. Não é todos que eu acho que eu sou muito impressionável, né? Então, como eu estava dizendo, né? Então eu tenho, né, principalmente no trabalho do HP, viu? Que eu acho assim, o cara é fabuloso, ele consegue realmente penetrar, né, na mente da pessoa e mexer, brincar, né, com a sua imaginação, né? Mas assim, eu tô te perguntando isso porque, né, eu já tinha visto falar, né, no Berrengal, não sabia que era, né, eu sabia que era da Lampião, né, que era do trabalho da Lampião Games em parceria com a New Order, né, mas não sabia da sua participação, né, direta no projeto, né. Mas assim, Jorge, pelo que eu vi, né, que eu fui lá dar uma olhadinha no seu trabalho, né, principalmente nesse livro que você está lançando agora no financiamento, né, Os Herdeiros dos Antigos, que há muito traço, né, assim, do HP nesses seus trabalhos. Você gosta dessa pegada de terror, né, de terror, e por isso que eu te perguntei, né, qual tinha sido, assim, o livro que tinha te marcado, porque eu esperava que você falasse, assim, algum livro nessa vertente, né? Uhum. Tá me entendendo? Mas aí que é uma coisa legal, porque talvez o Herdeiros dos Antigos, a proposta dele não é exatamente ter uma relação direta com Lovecraft. O projeto do Belregard, ele é autoral do Jefferson, do Rafão, eu mais desenvolvi ali cenários e aventuras. O meu RPG de horror, que eu escrevi antes do Herdeiros dos Antigos, que é o que está agora em financiamento coletivo, foi o Pesadelos Terríveis. Ele não tem uma proposta de horror Lovecraftiano, ele tem uma pegada mais de mundo dos pesadelos, lidar com um certo horror psicológico e pessoal, mas o resgate, né, o porquê do Herdeiros dos Antigos e do Lovecraft é fazer uma leitura diferente do horror cósmico.
Porque o horror cósmico, ele coloca o horror naquilo que é incompreensível, aquilo que é distante, aquilo que é diferente do que a gente considera como normal. Em Herdeiros dos Antigos, os protagonistas, quem são os personagens dos jogadores, são pessoas que têm uma herança, que têm um contato, que dividem poderes com os grandes antigos, ou seja, teoricamente com os monstros. São indivíduos, são pessoas que estão à margem da sociedade, que sofrem as violências cotidianas, diferentes grupos que a gente pode chamar de pessoas marginalizadas, alguns chamam de minorias, mas eu não gosto de usar esse conceito, mas são pessoas que foram marginalizadas por um sistema opressor, que descobrem que partilham dos poderes de seres extremamente poderosos dos grandes antigos, de entidades cósmicas, e podem usar esse poder para subverter a realidade. Então, no lugar do horror cósmico ser algo a ser evitado necessariamente, em Herdeiros dos Antigos, você pode inclusive perder sanidade, corromper o seu corpo, mas você precisa ter contato com esse horror cósmico, manifestar a sua herança para subverter a normalidade. A ideia aqui do Herdeiros dos Antigos é pegar a mitologia, né, os mitos de Cthulhu, e ressignificar, porque as obras do Lovecraft, que são super conhecidas pela cultura pop, tem filmes, séries, livros, quadrinhos que lidam com Lovecraft, normalmente eles têm uma estrutura narrativa que é conservadora. Não enxergue, ou você vai perder a sanidade. Aquele ser ali monstruoso, ele representa uma diversidade social, e a gente sabe que o Lovecraft, ele colocava nas suas obras um tanto ou muito da sua homofobia, do seu comportamento xenófobo, racista, e aí o objetivo do Herdeiros dos Antigos é subverter. Se você acha que uma pessoa preta beleza, vamos jogar com ele aí que você acha que é monstro, e a gente vai colocar como antagonista quem quer manter a ordem, porque manter a ordem significa manter as minorias alijadas, né, marginalizadas da sociedade. Uma forma engraçada e que talvez pode ser útil de ajudar a resumir a experiência, né, de Herdeiros dos Antigos é lembrar, por exemplo, de Percy Jackson. Percy Jackson, né, com os Olimpianos, uma série que jovens descobrem-se que tem meio sangue, ou seja, são semideuses. Pense em semideuses, só que no lugar de ter os deuses olimpianos como Apolo, Atenas, Zeus, Poseidon, a gente vai ter os grandes antigos. Você vai ter um filho, um herdeiro de Ig, de Hastur, do próprio Cthulhu, de Dagon e de vários outros grandes antigos. Então, mas então os antigos, eles são divindades? Então, no caso do Cthulhu Mitos, não, né? Nos mitos de Cthulhu, eles são entidades que são cultuadas. Você pode estar inserindo-as em um panteão no seu cenário de jogo, mas são seres muito poderosos que transcendem o tempo e o espaço, mas não são necessariamente deuses. Embora sejam cultuados por algumas pessoas. Sim, sim. Tô entendendo. E no caso, essa herança, o que seria essa herança que eles recebem dos antigos? Né? Os NPCs, pelo que eu estou entendendo, eles são incentivados a terem contato com essas entidades, né? E eles herdam dessas entidades, né, alguma coisa. Então explica para o pessoal em casa aí o que seria essa herança. A herança, ela vai se relacionar com algum elemento que é perturbador para a ordem da sociedade. Vou dar aqui um exemplo. Quem é uma pessoa herdeira de Cthulhu vai jogar com um arquétipo de desperta. Essa pessoa desperta é alguém
que possui algum elemento da sua ancestralidade, ou seja, digamos que você tem uma ancestralidade de um povo originário, de uma população indígena, como por exemplo Potiguara, ok? E você esconde isso porque é visto com um olhar preconceituoso e você não partilha dos elementos culturais dessa sua ancestralidade. Tendo a herança de Cthulhu, ou seja, sendo uma pessoa desperta, você, ao manifestar essa sua ancestralidade, você recebe 2 tipos de poderes. As aptidões, que são poderes cósmicos mais controlados, e os horrores, que são poderes cósmicos extremamente fortes, mas que são perigosos para o usuário, né, para a pessoa herdeira. Tô entendendo. Pessoal, é incrível. Meu vizinho escolheu justamente esse momento para ouvir forró. Não combina com o nosso papo aqui tão, né, tão assim de terror, mas fazer o quê, né? Vamos dar sequência. Então, vocês estão em casa, estão acompanhando aqui o meu bate-papo com o Jorge, estão vendo aí que a proposta, né, do Herdeiro dos Antigos é uma proposta bem diferente do terror, né, clássico que a gente costuma ver no RPG. A minha pergunta para ti agora é como é que tu conseguiu fazer essa passagem de a Segunda Guerra Mundial, né, resistência contra o nazismo, né, Star Wars, né, diretamente para HP Lovecraft e para esse terror cósmico. Então, acho que a virada, que tem uma coisa que atravessa todos os meus livros, Francinete, é a presença de questões que são questões sociais, elementos que me atravessam. Todos os meus livros, desde livro de conto, poesia e sistema de RPG, sempre tem alguma coisa que se relaciona muito com alguma experiência que eu esteja passando, com algum tipo de questão bem autoral. No caso, por exemplo, do The Loyal, além de ser professor de história, a gente estava num momento, né, ali, nos anos 2015, 2016, que estava tendo, assim como tem até hoje, o crescimento de discursos nazifascistas no mundo todo. Então, produzir um jogo de RPG que tenha, de forma explícita, um conteúdo antifascista, para mim era fundamental. Então, nesse sentido, a gente vai conseguir ver isso em vários jogos que eu escrevi. Então, por exemplo, isso que eu falei, de Sarjeta, Serena e Solidão, que precedeu o The Loyal, tem a ver com a minha própria história de vida. A minha mãe, ela contava as histórias para mim da sua infância, da sua adolescência, do tempo que ela viveu nas ruas. A minha mãe foi uma pessoa em situação de rua e ela falava de como era todas as experiências. Então são elementos que me atravessam. Nesse sentido, a gente vai conseguir ver isso também. Tem um título pela editora AVEC que tem muito a ver com isso, que é o Ceifadores, que eu escrevi. Esses Ceifadores, que é um jogo sobre assassinos. Você joga com assassinos de aluguel. E a escrita desse livro, ele veio logo depois da execução da vereadora Marielle Frão, que foi uma pessoa muito importante para a comunidade aqui da Maré, para os meus alunos. Você chegou a conhecê-la? Sim, e ela foi inclusive escolhida como homenageada pelo 3º ano do ensino médio do Colégio Olga Benário Prestes, que é que eu leciono até hoje. Para ser homenageada, ela frequentou o colégio e pouco tempo depois dessas visitas, que foi no final do ano anterior ao seu assassinato, ela iria voltar ao colégio, continuar ali os projetos. Ela foi assassinada, e isso gerou luto na escola. Não teve aula, os alunos não queriam regressar. Foi uma coisa que afetou toda a comunidade escolar e afetou todo mundo que mora aqui. Se a morte dela chocou o país inteiro, imagina vocês que tinham uma convivência mais próxima, né? Conheciam ela pessoalmente, né? Exatamente.
E aí o que ocorre? Eu escrevi esse jogo para questionar a banalização da violência e dos assassinatos durante as partidas de RPG. Ele é um jogo maduro, por ceifadores, que você vai jogar no papel do algoz. E ali tem todas as mecânicas e tal. Ele é um jogo bem cruel, no sentido dele fazer a gente pensar e ressignificar o nosso próprio comportamento. É um jogo para maiores também e tal. Então é algo que atravessa a minha escrita, até culminar. Claro, né, tem jogos que são mais divertidos, jogos de humor, tipo o Encantos, que é um jogo bem engraçado, um jogo que você joga com super-heróis, uma coisa meio garotas mágicas ou legal. É bem legal. Eu não apenas escrevo jogos com sérios e com temáticas pesadas. Tem o Magos Lacunares, que é um jogo de fantasia incrível. Você joga com jovens magos, maguinhos na escola de magia, que estão aprendendo ali a conjuração. Um jogo que eu considero fantástico, dá uma olhadinha nele também. Mas aí chegou o Herdeiros dos Antigos. O Herdeiros dos Antigos, ele tem muito a ver com o mundo que a gente vive, que é um mundo que está buscando silenciar as vozes que buscam diversidade, no sentido de achar que só, sei lá, o homem branco de classe média é o certo, e se você é qualquer desviante, você tem que estar numa posição subalterna. E aí, em cima dessa mensagem que preza pela inclusão, pela diversidade, por não apenas as mesas de jogos, mas para que a própria sociedade, a sociabilidade ocorra de uma forma não normativa, que o Herdeiro dos Antigos surgiu. E surgiu tomando o horror social, o horror que esses grupos minoritários, que esses grupos marginalizados sentem, desde uma pessoa que é indígena ou negra entrar em uma determinada loja e ficar sendo seguida ali pelo segurança o tempo todo, ou uma mulher que tem que saber o horário que pode voltar para casa porque não pode andar sozinha, porque pode ser atacada. Todas essas questões, elas são efetivamente o gatilho, na acepção não do gatilho psicológico, mas é algo que vai propiciar, vai ser um disparador do horror em Herdeiros dos Antigos. Então, ainda que possa parecer que o medo se encontra no Cthulhu, por exemplo, o medo não está no Cthulhu. O medo está na Blitz da PM. O medo está no marido abusador. Então são situações do dia a dia que vão disparar esse gatilho. Exatamente. Tô entendendo. Mas eu não me aguentei, eu vou ter que te perguntar. Me conta aqui, o que é que tu tem contra uma boa pancadaria? Por que tu falou que no RPG é uma banalização? Explica melhor pro pessoal em casa o que tu quer dizer com banalização da violência. Então, vamos lá. Lógico, claro, gente, em casa, quando eu falo uma boa pancadaria no RPG, não na vida real. Gente, vamos lá. Eu sou, como eu posso dizer, sou bem tranquilo para jogar jogos que tem ali a bonecagem, os combos, e dá muito dano e tal. Só que às vezes isso não tem a ver com como eu posso dizer, não é porque você vai jogar um jogo violento que você vai ser uma pessoa violenta, isso não tem fundamento, mas tem uma naturalização das soluções de conflito por meio da agressão. Então, por exemplo, o pessoal está descendo ali numa masmorra e tem um ser que está ficando no meio do caminho. Ele é um ser sentiente, você pode conversar com ele, mas o típico comportamento do explorador de masmorra é pegar a minha arma e atacar ele, antes que ele fale qualquer coisa. Por quê? Sabe? É em cima disso que tem ali uma crítica. Porque o jogar RPG não significa necessariamente matar mais, mas solucionar conflitos. E a gente pode solucionar conflitos de várias formas. Usando a inteligência. Por meio da inteligência, até
mesmo enganando, por que não? Mas por que necessariamente arrancar a cabeça de todo mundo que... e isso às vezes gera situações que são situações que são um tanto delicadas, do tipo, o grupo acabou de upar, tá com muito XP, tá com nível alto, e aí tá tendo um problema no vilarejo tal. O que vocês fazem? Ué, a gente vai impor a nossa vontade pela força. Chega lá, já atacando fogo no vilarejo. Ó, vocês têm que seguir o rei, senão a gente vai matar todo mundo. Tô entendendo. Aí é isso que a gente tem de pensar, porque esse tipo de herói, entre aspas, que rolam em mesas de fantasia e tal, qual a diferença entre esse cara e um miliciano? Tô entendendo. Não, eu rio assim, eu tô achando engraçado porque uma pessoa começou a jogar com a D&D, né? E D&D é muito voltado para essa solução, né, de conflitos através, né, da força do personagem e tudo. Mas me diz uma coisa assim, tu acha assim que todo herói ele tem em si essa essência meio violenta também? Assim, não é do imaginário, né, do herói, ou talvez tenha sido a nossa cultura que criou isso, né, mas é assim do imaginário do herói que a gente imagina, né, que em algum momento ele vai usar a força, ele não vai ter como fugir dessa realidade. Eu concordo contigo que isso tem a ver com a nossa formação cultural, e essa formação cultural ela é tributária de uma posição colonizada. Nós somos latino-americanos, nós somos brasileiros, nós somos das epistemologias do Sul, mas a nossa base de referência para pensar nesse modelo de herói, que posteriormente vai ser até nomeado como herói solar, ele vai dialogar com arcabouços de heróis do panteão greco-latino. A gente vai ter ali Hércules, Teseu e vários outros que efetivamente vão ter na força, na virilidade e na astúcia, no sentido de ser alguém que vai ter um certo destaque, e normalmente esse destaque é um destaque para conquistar, para vencer. É o herói da cultura conquistadora. Exatamente. Só que o herói da cultura conquistadora não é o único tipo de herói, né? Se a gente olhar para narrativas tradicionais de diferentes culturas, tanto de diferentes localidades na África, na América Latina, na Ásia, a gente vai ver que há outros modelos heróicos. E até mesmo dentro dessa cultura eurocêntrica, a gente vai ter também outros modelos, mas a gente costuma ficar com o modelo da virilidade, da masculinidade, da dominância, da exploração, de pegar recursos, de pegar tesouro, e que isso tem muitas referências com diferentes lugares. Eu coloco um certo imaginário sobre os heróis da cultura greco-latina, a questão da conquista, de desbravar o novo mundo, né, colonial, mas também elementos em torno da conquista do Oeste, da febre do ouro, que tem a ver com os Estados Unidos, né, de você buscar o ouro, a marcha para o Oeste, o ataque contra aquele que não é o civilizado, que eram os povos indígenas, e a ideia de você ter o loot, de você voltar para casa com ouro e tal. Então, tem esses elementos todos que formam essa construção do que seria esse herói da fantasia, mas quem somos nós, senão aqueles que também podem apresentar outras histórias, sair da história única, buscar outras narrativas plurais e diversas. Eu acho que a criatividade é inerente ao jogo do RPG e a gente está aqui para isso, para proporcionar outras histórias possíveis, porque é com elas que a gente cria outros futuros. Com certeza. Conta aqui pra mim, você sempre teve essa visão ou você teve o seu tempo também de herói batedor, que saía pilhando, matando, e com o tempo você foi evoluindo? Eu nem sei se a evolução é um termo certo, sabe? Acho que a gente muda. A gente está sempre mudando. A gente, na verdade, costuma se enganar
criando histórias sobre a nossa própria história de vida. A gente cria narrativas para criar periodizações. Eu era assim na infância, eu era desse jeito quando eu estava me relacionando com pessoa tal, eu era desse jeito no meu ensino médio, essa aqui era a minha fase sambista, ou funkeiro, ou emo, ou roqueiro. A gente cria isso, a gente vai criando esses rótulos, essas periodizações, porque nos é confortável, a gente gosta de dar sentido à nossa própria história. No meu caso, eu não nego que eu já joguei muito jogo de RPG, de exploração e de pegar loot e tal, e ainda é divertido. Eu só não quero que seja uma visão hegemônica. O que eu quero dizer? Eu não quero destruir esse tipo de jogo e eu não quero inventar a roda. Eu só quero que haja outros. E talvez a minha posição, onde eu estou, onde eu vivo, e por estar aqui meio que numa posição na periferia e vendo todas essas ações de violência que rodam aqui na região, me fizeram ser mais sensível a essa violência. E a partir do momento que eu tenho também contato com pessoas que também questionam esse comportamento agressivo à mesa e tendo contato com diversidade, eu acho que nada é mais fácil para a gente repensar a nossa forma de jogar do que jogando com pessoas diferentes daquele padrão do que seria o nerd jogando RPG. Quando a gente começa a jogar com pessoas bem diferentes do padrãozinho, a gente vê que muitas outras histórias muito legais podem acontecer, porque todo mundo deixa um pouquinho, né, se entrega um pouquinho no jogo, e aí eu começo a ver a pluralidade florescendo. Isso é muito legal. Invente, tente, faça um RPG diferente, né? Uma forma diferente de jogar, de se divertir, quebre os padrões, né? Avance. Eu acho isso muito legal. Eu acho assim que realmente cada vez a gente tá vendo, né? Alternativas a esse herói que apenas empilha, bate, né? Um herói mais assim versátil, que resolve as coisas mais de forma inteligente, né? Que usa mais a mente do que os punhos, né? Isso é bom principalmente para o pessoal que está começando agora, os novos jogadores, né? Para que a gente já vive num mundo muito violento realmente, né? Onde as pessoas já tentam resolver tudo na pancadaria, né? E a gente não quer de forma nenhuma que o nosso hobby seja mais uma desculpa para perpetuar esse tipo, né, de atitude. E assim, eu queria te perguntar agora é o seguinte, já deu para perceber que você tem assim uma influência social muito grande no seu trabalho, né? Você mesmo acabou de falar pra gente que você se deixa assim levar, se deixa influenciar pelas coisas que está acontecendo ao seu redor, nos problemas sociais do mundo, o que é bem típico de um professor de história, né? Bem típico, né, da área que você trabalha. E o que eu queria te perguntar assim é o seguinte: quando você me disse que eu me deixei influenciar, né, pela questão do nazismo, quando eu escrevi Delaware, né, pela morte da Mariana Franco e tudo, o que eu quero te perguntar é o seguinte: você usa, né, essa questão social no RPG na construção das suas histórias, porque você acredita que o RPG ele tem assim um poder educacional, ele tem assim uma capacidade, né, de se utilizar como ferramenta pedagógica? Seria isso? Então, eu acredito que qualquer situação na qual você tem contato com uma expressão artística ou de cultura, ela é educativa. No sentido de eu poder me formar no sentido amplo do conceito de formação, por meio da emoção, por meio da inteligência emocional e de diferentes formas, quando eu estou lendo um livro, quando eu estou assistindo uma série, quando eu estou vendo uma novela, por que não? E aí é importante eu falar isso, porque ainda tem uma hierarquia aqui, novela,
É um preconceito, né? Tem preconceito. Por que não? Você tá ali tendo uma relação com uma narrativa, com a música. Quantas pessoas já não se emocionaram e até mesmo tiveram uma mudança de perspectiva para com a sua vida depois que ouviram a música que tocou o fundo do próprio coração? E isso para mim também é educação. Não é apenas a aula tradicional. Saber que a independência do Brasil, que ocorreu lá no 7 de setembro de 1882, teve várias permanências para com o período colonial. Isso é um saber legítimo, nós dois somos professores, mas a gente sabe também que os processos de aprendizagem, eles não são exclusivos dos espaços formais. Então eu acho que sim, o RPG, os jogos que eu desenvolvi, o microfone está ficando um pouquinho longe. Eu acredito que toda a minha produção, ela pode ser sim uma excelente situação para se aprender, mas eu não coloco essa coisa explícita. Estou fazendo um jogo didático, eu estou fazendo um jogo que ele é focado, que ele seja divertido em sua proposta, que ele seja coerente com o que ele se propõe. Agora, você pode dar sentido a ele, levando ele para a sua vida. Assim como uma pessoa que escreve uma música, ela escreve uma música e põe, mas ela tem a interpretação, né? Eu acho que o bom autor é aquele que faz ali uma obra, mas que ele não condiciona essa obra a uma interpretação, mas que ela seja aberta a interpretações que efetivamente sejam edificantes. E no caso dos meus jogos, eu não tento fazer um jogo que é, massificável, que é, para ser reproduzido e todo mundo jogar e vender muito. Eu faço jogos que lidam com questões que são questões discretas, mas que tenham profundidade, que sejam singelos, mas verdadeiros na ficção que ele propõe. E eu acho que isso dialoga muito com quem está lendo, com quem está narrando, com quem está mestrando, com quem está jogando. E eu acho que essa construção do público dos jogos do Lampião e dos meus jogos, dos meus livros, lidam com isso. O meu leitor, o meu jogador, não vai ter o grande maior cenário do mundo, mas quando ele estiver jogando o jogo, ele vai ver que tem um carinho na mecânica e no sistema, no cenário, que esse carinho vai lidar, vai afetar, vai mexer com os afetos, vai emocionar de alguma maneira. Não foi algo feito só para vender, né? Exato. E aí você vai se emocionar, seja dando gargalhada e lembrando da piada por uma semana, ou refletindo sobre as agruras, sobre os problemas sociais que nos atravessam. Poxa, muito legal. E me diz assim uma coisa, tu falou que foi na tua pós-graduação que tu fez um trabalho envolvendo o RPG, né? O RPG era o tema, não foi isso? Sim. A minha pergunta é o seguinte, você diz que eu não escrevo meus livros, eu escrevo livros de RPG, mas não assim com a pretensão de que sejam livros didáticos, não é isso? Mas assim, na sala de aula, você já utilizou o RPG como ferramenta educativa alguma vez durante alguma aula, ou somente em ocasiões extra-sala, né? Porque a gente sabe que existe a educação em sala, né, e a extra-sala, né, e muitas vezes a gente não usa em sala, mas lá no pátio você se reúne e joga com a galera, e aí enquanto vai jogando ali, né, por exemplo, você narra uma campanha envolvendo um assunto de história, já é uma forma de você estar reforçando aquela aula que você deu, né? Então a minha pergunta para você é essa, se alguma vez você teve essa experiência e o que você achou dessa experiência, se você indica isso para outros professores. Olha, eu já tive sim várias experiências e eu costumo levar o RPG para a educação formal também. Alguns dos meus jogos, outros
da própria comunidade, e tenho também atividades que os alunos criam aventuras, criam mini-sistemas, criam ali jogos também. Eu costumo levar a atividade de criar jogos também para a sala de aula. Legal. E todas as minhas atividades que eu já levei os jogos para a sala de aula, elas efetivamente foram bem positivas, tanto no quesito mais da socialização. Eu costumo colocar algumas atividades lúdicas logo no início do período letivo, porque é aquele momento, né, sobretudo quando está no início do ensino médio, né, primeiro ano, o pessoal vem de outras escolas e aí ninguém se conhece, e aí já quebra o gelo, já cria ali aqueles grupos. Isso é uma coisa muito legal para o pessoal já ir se conhecendo. Costuma ser muito bacana também para a expressão, que jogar RPG é falar, né, um jogo de expressão. Um monte de gente costuma ter uma definição muito complexa sobre jogos de RPG, interpretação de papéis. Gente, o jogo de RPG é uma conversa que o sistema de jogo serve para te dar enredo, para te dar trela. Os sistemas fazem você falar sobre um assunto de um tema de uma conversa, que pode ser de fantasia medieval, de ficção científica, o que for. E o sistema está lá para surpreender, né, para inovar, para acrescentar aleatoriedade, né? Exato. E na sala de aula, eu acredito que muitos docentes, muitos professores e professoras não curtem muito quando a turma é muito passiva. O que eu quero dizer? Não debate, não faz atividade, fica lá e copia. E o RPG não tem como ter passividade. Você precisa efetivamente solucionar problemas e se expressar e falar. E ali é legal porque você vai vendo que os alunos, eles vão abrindo a boca e falando e tirando dúvida. E aí eu insiro a própria ideia da construção do personagem. Por exemplo, se tiver uma aventura que se passa no Império Bizantino, tá? No Império Romano lá do Oriente, para criar personagem, os jogadores vão ter de pesquisar, e aí desde as roupas, e aí eu deixo, faz aí o desenho, quer pesquisar a roupa, professor, me ajuda aqui, qual é a página do livro, qual é o site da internet, como é que eu faço, e aí, para criar o personagem, criar a aventura e jogar, eles já estão ali estudando, sabe, isso é maravilhoso, isso é bom demais. E aí no final da aula eu costumo dizer ali para eles, tá vendo, vocês não aprenderam? Professor, já sei como eles comiam, como é que era a religião, como eles vestiam, como eles trabalhavam, pronto. No que eles acreditavam, né? Isso aí é bom, isso é bom demais. É muito recompensador. Você já é maravilhoso, né? Eu, pelo menos, como eu disse, eu gosto muito de história. Então, se já é maravilhoso você ler sobre a cultura grega, né? Sobre o Império Romano, imagine, então, você vivenciar o período, né? Você poder interpretar alguém que viveu naquele período, você vestir a pele do personagem, né? Então eu acredito muito, assim, sabe, no poder do RPG, tanto como ferramenta educativa, como de interação social, né? Para aqueles alunos que têm mais dificuldade de se comunicar, de fazer amizade, né? Então eu acho, assim, muito importante essa utilização do RPG em sala de aula. Pena que alguns colegas, infelizmente, às vezes não concordam, né? Acham assim, mas nós estamos no século XXI, que é o século da gamificação, né? E não tem mais como fugir, né, do uso de jogos, né? Seja RPG ou não, em sala de aula, né? E dando assim sequência, continuando assim, eu queria perguntar para ti assim, houve assim algum livro, né, que te influenciou na hora que tu foi escrever O Herdeiro dos Antigos? Então, tem várias inspirações, mas talvez o que a gente tem tá mais próximo aí da nossa da contemporaneidade é o seriado e o livro Território Lovecraft Country, que já tem essa proposta, né, de horror social. Você tem sim as referências em torno dos mitos do Cthulhu, são explícitas ali, tem todo elemento em torno de conquistas e tal, mas no caso do livro tem a questão racial muito forte, no caso dos Estados Unidos, e para a série
também se inserem questões de gênero, mais com maior profundidade, né? A Misha Green, ela foi bastante cautelosa para lidar com essas questões. Então eu posso dizer que tanto o seriado quanto o livro Território Lovecraft são excelentes inspirações, mas tem muitas outras, tem inclusive lá, tem um capítulo lá com as referências de livro, quadrinho, seriado, todas as inspirações dentro do Manual do Herdeiro dos Antigos. Tem muita coisa nacional também, porque um dos objetivos é a gente não necessariamente jogar em outro lugar, mas aqui mesmo no Brasil, aí em Fortaleza, aqui no Rio de Janeiro, pegar os elementos da tua cidade para você fazer o cenário do jogo. Maravilha. E fala aqui pra gente, então, o pessoal que está em casa, né, que está interessado no livro Herdeiros dos Antigos, ele está em financiamento pela Catarse, não é isso? Conta pra gente, assim, as metas, o que é que o pessoal vai ganhar se ajudar, né, no financiamento da obra. Faz, assim, um apanhado, faz aí uma propaganda do teu financiamento. Bem, eu acho que não tem coisa melhor para falar antes de descrever um pouco mais Herdeiros dos Antigos. É o seguinte: Herdeiros dos Antigos já está financiado. O que isso significa? Maravilha. Se entrar agora em catarse.me/herdeiros, o teu apoio, seja no livro digital, seja no físico, seja no combo, ou até mesmo tem uma meta lá, uma recompensa, que você consegue comprar o combo de físico e mais digital e ainda ter um desconto para outro jogo da editora Chá. Então, por exemplo, eu sou um cara que gosta de jogos de horror, mas eu também gosto de jogo de fantasia, ou eu tenho crianças para presentear, eu sou pai, eu sou mãe, e aí você pode utilizar esse apoio, essa recompensa, para pegar o Magos Lacunares da Torre Púrpura, que é um jogo family friendly, é um jogo para crianças de todas as idades, e tudo isso com um desconto. Então, já fique tranquila, fique tranquilo e fique tranquilo, porque qualquer apoio que você der que te garanta a recompensa do Herdeiro dos Antigos, seja físico ou digital, você a terá. Então, é bom a gente já começar por aí. Se você apoiar, você já vai ter o manual e ele já está todo escrito, só falta mesmo a diagramação, a impressão. Então vai acontecer, então fique tranquilo. E o financiamento vai até quando, Jorge? Provavelmente final agora do mês, não de outubro, deve ser o final de novembro. E é sobre o final ali da campanha que eu quero falar um pouquinho, que é o seguinte: se bateu a meta, agora é chegar nas metas extras. E as metas extras já foram atingidas. Primeira meta é da capa dura. Se você apoiar agora, não importa qual o nível que você apoiar, se tiver na descrição que garante o livro físico, ele já vai ser em capa dura. E mais, já foi batida a meta extra que garante suplementos ali com fichas de apoio. E ainda vou dizer mais: se você apoiar Herdeiros dos Antigos tem uma proposta bem diferente para financiamento coletivo. É você, apoiadora, é você, apoiador, que vai decidir quais as próximas metas extras. A gente tem um grupo exclusivo no Telegram, que a cada fase da campanha, a gente está na fase 2, né, a fase já das metas extras, já foram os apoiadores que escolheram as metas que seriam a ordem das metas a serem desbloqueadas. Então, a gente sempre vai ter ali umas votações para as próximas metas a serem batidas. Então, você é parte desse projeto, literalmente. Que maravilha! Se você nunca jogou RPG, Herdeiros dos Antigos, ele é voltado para você. Se você gosta de jogos de fantasia urbana, se você curte um tanto de horror, só que você nunca jogou RPG ou é uma pessoa iniciante, você pode começar por ele. Porque Herdeiros dos Antigos, ele usa um sistema de jogo chamado Apocalypse World Engine. Ele é um jogo de fácil aprendizagem. Você pega ali a ficha de personagem com arquétipo, já tem
a cara básica desse personagem, não tem que decorar muitas regras para jogar, é super simples. Usa só 2 dados de 6 lados, bem acessível, todo mundo tem a facilidade de encontrar esse rolador de dados também. E ele tem 4 modos de jogo. Tem um modo solo, você pode jogar sozinho ou sozinho. Tem um modo que é o tradicional, com o narrador e com os outros jogadores. Tem 2 modos de narrativa compartilhada. Um com a voz narradora mudando e a outra todo mundo sendo narrador e jogador ao mesmo tempo. Ou seja, você em apenas um jogo tem 4 modos diferentes de jogar. E por fim, para a gente fechar aqui, o grande truque, que é o 4º capítulo do jogo. O 4º capítulo do livro do Herdeiro dos Antigos, eu abro a caixa do sistema e ensino a você a criar o seu próprio herdeiro, o seu próprio arquétipo de personagem. Eu ensino a você a levar o sistema de Herdeiros Antigos para sua campanha de fantasia medieval, para sua campanha futurista. Eu te ensino a fazer uma adaptação, a fazer o seu mod. Então, em Herdeiros Antigos, eu explico como você faz o seu próprio hack, a sua própria modificação, e isso não está em artigo de suporte, não está no blog, está no livro básico. Então, adquirindo o livro, você ainda aprende a criar o seu próprio cenário de jogo. Que maravilha. E pessoal, eu vou pedir ao Jorge para disponibilizar para a gente tanto o link do financiamento no Catarse, quanto do grupo do Telegram, os contatos dele, tá certo? O que ele quiser fornecer para vocês, para quem quiser entrar em contato, saber mais a respeito do trabalho dele, saber mais a respeito do trabalho da editora Chá, né? Que me atendeu, foram extremamente bacanas comigo quando eu entrei em contato para poder falar com o Jorge, né? Eles fizeram aí a ponte entre nós, então meu agradecimento já desde já ao pessoal da editora, que foram bastante solícitos, e ele vai deixar aqui pra gente, né, na descrição, vou deixar na descrição para que vocês possam ir lá e participar, né, caso vocês gostem da proposta, participar desse financiamento coletivo, né, e ajudar aí o trabalho, né, do Jorge. O RPG Nacional, ele tá crescendo muito e só depende do nosso apoio que cresça cada vez mais, né? Então a gente tem que tá sempre divulgando, incentivando, né, o RPG Nacional, até porque hoje é o Jorge, amanhã pode ser você escrevendo o seu RPG, pode ser eu, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né. E assim, Jorge, o que eu queria te pedir era o seguinte, ia te pedir para tu falar a respeito do sistema, você já falou, né, que é inspirado no Apocalipse Now. É o mesmo que serviu também de inspiração para o Dungeon World? Exatamente, é o mesmo sistema lá do Dungeon World, então aqueles 2d6 com 3 margens, 6 menos, 7 a 9, 10 mais, customizados, é aquele sistema. Pronto, então, gente, maravilha. Quem quiser saber como é o sistema e tudo, tem um vídeo, eu vou deixar na descrição, um vídeo no meu canal falando sobre o Dungeon World, né, sobre o Apocalipse Now, e aí você já aproveita e tem mais ou menos uma ideia do que vai te esperar quando você receber o seu livro. Tá previsto para quando a entrega? Aí é pro ano que vem, porque a gente ainda precisa desenvolver todas as metas extras. E o ano tá acabando, né, Jorge? Já estamos em meados de outubro. Já tá pertinho. E fiquem tranquilos que no grupo do Telegram, no grupo dos apoiadores, se você apoiar, dá uma olhadinha na guia Novidades lá no Catarse, que aí é lá, eu não posso divulgar o grupo do Telegram, mas tem lá o linkzinho. Tem uma comunicação direta com os editores, tá? Com o Max Pfister, com a Stella, e aí eles vão estar posicionando com todas as informações, mas certamente esse livro, assim, o livro, a meta já foi batida, o livro vai acontecer. E assim, muito, muito bom. Nós estamos muito felizes que a meta já tenha sido batida. Torcemos assim de coração mesmo que chegue a todas as metas extras, né? A gente consiga o máximo possível desse financiamento.
Eu queria te perguntar assim, o seguinte, é porque muitas vezes, Jorge, a gente vê assim as pessoas falando, né? Eu queria escrever um livro de RPG, eu queria, né, participar dessa área. Então, minha pergunta para você é o seguinte: vale a pena escrever RPG no Brasil? O que você diria para esse pessoal que está com vontade de escrever, ou até que já tem coisas escritas, mas ainda não teve coragem de partir, né, para um financiamento, para uma publicação? Que mensagem assim você deixaria para esses escritores? Já começando ali com a primeira resposta, entra nessa, passa, é um momento incrível, há publicações fantásticas dos 4 cantos do Brasil. Eu acabei de receber o Beat Boys, um RPG que foi publicado em Belém do Pará, para você ver como em todas as regiões do Brasil tem uma produção incrível, pessoas escrevendo, ilustrando, revisando. Esse é um momento incrível para escritores, para autores, para game designers. É um momento fundamental para que mais pessoas em todo o Brasil publiquem. E isso ajuda a fomentar a comunidade, né? Então eu quero mais. Eu sou um consumidor, um jogador de jogos nacionais já veterano, já tem 20 anos que eu jogo RPG aqui nacional, e eu vejo que a qualidade e a diversidade tem aumentado bastante. Então, manda ver. Agora, as dicas que você perguntou, Francinete, eu acho que é importante que você se insira na comunidade, vendo o que está sendo debatido, acompanhando a produção dos autores, das autoras, divulgue, só que sem fazer necessariamente o spam. Seja uma pessoa que busque interlocuções, converse. Eu sou uma pessoa super aberta, é só entrar em contato lá, @valpapojorge em todas as redes, procure lá Jorge Valpassos e converse comigo. A própria Francinete viu que eu sou uma pessoa acessível, mando mensagem, eu respondo de boa. E a maior parte da comunidade é assim. Claro, eu não posso pôr a mão no fogo porque há pessoas e pessoas. Mas a maior parte dos autores, gente aqui, por exemplo, Luiz Cláudio Gonçalves, estava conversando em off aqui com a Francinete, ele foi entrevistado, ele é um amigão, uma pessoa fantástica, que está agora com em Monstros. Ele é um exemplo de pessoa que comecei a trocar ideia e tal, e pô, a gente se conhece, é uma pessoa que já jogou comigo, joguei com ele presencialmente, né, no tempo pré-pandemia, que jogou Tordesilhas, foi bem legal. Então, o que eu quero dizer? Buscar se inserir na comunidade sem ser uma pessoa arrogante, trocar ideia, mostrar o seu trabalho. O que eu quero dizer? Ter ali uma versão de testes para divulgação, para o pessoal ver, para o pessoal comentar, faça testes, submeta o seu livro a pessoas que vão fazer críticas, saiba receber críticas, que tem isso também, né? Às vezes as pessoas acham que o seu livro é a última pasta do pacote, mas não, né? Precisa ser... Maravilha. A oitava maravilha do mundo. Saiba receber as críticas. E uma coisa que eu acho que é importante, acho que é um chavão, mas esse é um chavão legal. É um clichê, mas é um bom clichê. É melhor o feito do que o perfeito que não é feito. Que legal. Ainda que aquilo pareça estranho ou esquisito, põe na roda, publica. Depois você faz uma outra edição, mas busque tá externalizando aquilo. Começando pode ser por algo gratuito, busque marketplaces tipo Dungeonist aqui no Brasil. Você consegue botar seu PDF lá, pague quanto quiser, ou mesmo à venda, você começa a ganhar por ali. E tendo já uma certa comunidade, tendo um certo conhecimento, gerando essa expectativa e as pessoas conhecendo seu projeto, recorra a financiamentos coletivos. Eu acho que é uma ferramenta muito importante para os autores independentes. Você pode também buscar autopublicação e não financiamento coletivo, ou submeter o seu projeto a diferentes editoras. A gente está no momento que, inclusive, editoras de quadrinhos, de literatura, estão recebendo
jogos de RPG para publicar. Então é interessante ficar atento a essas oportunidades, atento à cultura. Tem muitas secretarias de cultura, seja municipais, seja estaduais, que têm editais com diferentes temáticas que aceitam projetos de jogos, projetos de livros, e é uma possibilidade de você também estar publicando, utilizando esses diferentes editais de fomento. Então, financiamento coletivo, publicação independente, uso de marketplaces e editais. São 4 alternativas que eu sugiro o autor independente averiguar qual é que é mais adequada para o seu projeto, mas antes de mais nada, não guarde aquele seu filho no seu quarto, porque ele nunca vai se publicar sozinho, então busque divulgá-lo. Nunca vai se publicar sozinho, isso é um fato, né? Então, assim, valeu pelas dicas, né? Então, se você em casa tá aí com seu material, quer publicar, o momento é agora, né? Nunca foi tão propício, né, para pessoas independentes publicarem como hoje em dia por conta da internet, né? Antigamente, sim, você tinha que depender de editora, né? Tinha que depender. Hoje em dia, né, você só precisa, assim, como o Jorge falou, iniciar o seu trabalho, apresentar o seu trabalho ao público, né, para que o próprio público se interesse, e aí quando você fizer o financiamento, né, o negócio vai se tornando mais fácil. É claro, né, Jorge, que a ajuda de uma editora, de alguém que já conheça os passos, pode facilitar bastante a vida, né, da pessoa. Sim, sim. Mas é aquilo, eu acho que uma das formas para você ficar mais visível, por assim dizer, para esse tipo de atividade com uma publicação editorial, é buscar a publicação independente prévia, que aí muitas vezes você mesmo será uma pessoa convidada, né? É uma questão legal de se pensar. E uma coisa também não exclui a outra. Uma publicação da editora não exclui uma publicação autoral. Acho que autoral não, independente, perdão, porque por editora também é autoral, óbvio. Então é interessante ver que uma coisa não exclui a outra. Verdade. Inclusive, é engraçado você ter citado o Luiz, porque eu fiz essa mesma pergunta para ele na entrevista dele, né? Se valia a pena publicar, e ele disse: olha, rico você não vai ficar, né? Mas dinheiro não é tudo, né? Dinheiro realmente não é tudo. Às vezes, só a sua satisfação de ver o seu trabalho, criar vida, né? De ver as pessoas jogando aquela ideia ali que você, né, idealizou, que você pensou, só isso já vale muito sacrifício, né? Com certeza. Te perguntar agora mais uma coisa aqui. Além de escritor, além de narrador, que outros projetos envolvendo o RPG você participou ao longo da sua trajetória? E qual foi, assim, o que você mais gostou de fazer? Eu desenvolvi os projetos, como eu havia falado, o projeto foi no sistema educativo, né, na rede de gás, no Rio de Janeiro. Trabalhei com adolescentes, meninas e rapazes em conceito quadril, que estavam em medida socioeducativa, e tive a oportunidade de, por anos, levar jogos de RPG, e foi algo muito bacana. Eles narravam também, foi muito bacana, de verdade. Um outro projeto que é um projeto saudoso, que eu gostei muito, foi uma biblioteca no centro da cidade, a Biblioteca Parque Estadual, que a gente teve um projeto de ocupação da biblioteca com RPG. E nesse projeto eu conheci amigos que tenho até hoje e tal, foi muito legal. São duas experiências que eu gostei bastante, essa da Biblioteca Parque e junto ao sistema socioeducativo. São duas atividades que eu gostei demais. E me diz assim uma coisa, Jorge, para o pessoal que está querendo começar a jogar RPG, mas ainda está meio intimidado, ainda está meio com medo, que mensagem você deixaria para essas pessoas? Vale a pena jogar RPG? Que mensagem você deixaria para eles?
eu vou deixar uma mensagem e eu vou deixar um link que eu vou mandar para você colocar na descrição. A mensagem é: se você gosta de construir em conjunto, sem ter certeza no que vai dar, histórias que sejam das mais diferentes histórias possíveis, e você gosta de mexer com jogos de uma forma geral, o jogo de RPG ele é fantástico. É um tipo de jogo que, como eu posso dizer, é uma paixão, literalmente uma paixão, e eu acho que quando a gente gosta muito, a gente não quer para si, a gente quer dividir esse amor, essa paixão, e é por isso que eu incentivo a você a começar a jogar, começar a narrar também, não tem mistério, não é a coisa mais difícil do mundo. Aqui mesmo no canal da Assessora Nerd tem de vídeo para ajudar quem está começando. É algo incrível, até a parabenizei antes da nossa gravação, e deixo aqui explícito, não vai ser só no papo pré-gravação não, vai ter que estar aqui na gravação, não edite. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Então é isso, o que eu tinha de fazer, a mensagem vá, que é algo apaixonante, algo incrível, é fantástico, você só tem a ganhar ao jogar RPG, só tem a se desenvolver. E o link que eu vou deixar é do nosso blog, do nosso site do Lampião, que tem muito jogo de graça. Aquele que eu falei, o The Loyal, que foi o primeiro livro que a gente publicou, o PDF dele, o livro digital dele, está gratuito. Olha aí. Você pode entrar lá no nosso site, vai estar o link aqui na descrição, e você vai ver que tem RPG de tudo. Tem de fantasia, tem de ficção científica, tem vários jogos gratuitos. Dá uma olhadinha em nossos jogos. Tem os nossos títulos, que todos eles vocês vão ver que não é uma coisa super cara, tipo Magos Draconares, Ceifadores, o próprio Arquivos Paranormais, que é um jogo de investigação sobrenatural. Nenhum deles está acima de R$50. São jogos super acessíveis, você tem ali de acesso, mas além disso tem os jogos gratuitos. Só entrar lá no site do Lampião que você vai poder já sair desse vídeo aqui, já clicando ali, baixando e começando a jogar. É isso. Com certeza, né? Então desse jeito aí, quando a gente começou a jogar, a gente não tinha uma facilidade dessa, né? A gente tinha que depender de fanzine, tinha que depender, né, de amigos que traziam do outro estado. Para vocês aí do sul era mais fácil, mas aqui no Ceará o negócio era feio, viu? Porque a gente era mais afastado, né, de São Paulo ainda. Então aqui é que o negócio, a gente dependia totalmente da Dragão Brasil, né, das bancas, né, de revista e tudo. Mas hoje em dia, se você quer aprender a jogar RPG, tem muitas maneiras, né? Muitos canais além do meu, né? Tem outros canais também que fazem essa ponte, como ele mesmo bem falou, né? As editoras distribuem, né, material gratuito para quem quer começar. Então não deixem de dar uma olhada lá, né? O link vai ficar na descrição. Vão lá conhecer o trabalho da Lampião Games, que já é bastante conhecida, né, na área do RPG. E eu sempre peço, né, para os meus convidados fazer uma pequena reflexão. A reflexão é o seguinte: como você acha que teria sido a sua vida se você não tivesse ido para aquela festa de aniversário, se você não tivesse conhecido o RPG de mesa? Teria havido alguma mudança profunda na sua vida? Claro, né? Você não teria virado escritor de RPG, mas talvez tivesse virado escritor de outras coisas, já que você mesmo disse que escreve, né, contos, escreve poesia, que você não trabalha só com RPG. Mas você acha que haveria, assim, uma mudança significativa na sua vida se você não tivesse conhecido o RPG? Olha, eu acho que naquela época era bem provável de eu não conhecer, porque muitas pessoas que têm a minha idade hoje, o pessoal aqui da região, não tiveram contato naquela época. Mas sabe que hoje eu acho difícil, tipo, chegar no ano de 2021 e nunca ter ouvido falar de RPG? Porque assim, a gente tem um RPG presente desde seriado, tipo Stranger Things e tal,
a gente tem muito elemento de cultura geek, nerd, cultura pop mesmo, que insere, mesmo que de uma forma subjetiva, assim, tangencial, algum elemento de RPG. Eu talvez não fosse um jogador, mas não conhecer, eu não sei se eu não iria conhecer, porque, assim, mesmo que eu não conhecesse RPG, eu já curtia quadrinho e tal, e tem essas áreas de contato. Mas vamos imaginar que eu cheguei agora sem ter conhecido RPG lá no final da minha infância, ali na pré-adolescência e tal. Olha, provavelmente como eu curto essas coisas assim, cultura e tal, eu acredito que eu provavelmente continuaria sendo professor, isso não alteraria, mas eu buscaria uma outra interface, sabe? Sei lá, trabalhar com cineclube, ou com desenho, sabe? Fazer coisa junto com educação artística, alguma coisa assim. Teatro. Talvez. E isso, teatro também. Agora, em relação à ocupação e tal, talvez eu teria uma dedicação maior, talvez até explosiva na escrita, né, para literatura, roteiro de quadrinho, contos, romances, e isso ia ficar maior. Porque hoje eu posso dizer que do meu tempo de escrita criativa, por assim dizer, eu tenho, sei lá, 70% para RPG e 30% para outras modalidades de escrita. Isso certamente seria 100%, né, para essas outras, já que não teria o RPG. Então, talvez eu teria mais livros publicados, mais contos, isso seria uma mudança. Jorge, quanto à sua personalidade, o seu caráter, você acha que seria uma pessoa diferente, sei lá, na sua forma de se expressar, na sua forma de ver o mundo, se você não tivesse conhecido o RPG naquela época? Tá, vamos supor, você conheceria agora, porque realmente, como você disse, é difícil, depois do videogame, né, dos Final Fantasy, é difícil alguém não ter ouvido falar o termo RPG, né? Mas você acha que o fato de você não ter conhecido naquela época iria influenciar de alguma forma em quem o Jorge é hoje, e não só no escritor, mas na pessoa? Olha, se eu não conhecesse RPG, certamente eu ia ser uma pessoa muito mais introvertida. Eu não tenho dúvida que o jogo de RPG ajudou muito a me comunicar melhor e ser uma pessoa mais desinibida. Fazer amigos? Fazer amigos e ser uma pessoa mais aberta, no sentido de, poxa, vamos sentar aqui, jogar uma história diferente, vamos ver no que vai dar. Eu seria provavelmente uma pessoa assim, mais pragmática, centrada e tata. Eu acho que ia ser uma pessoa mais tata para conversar. Não ia ser uma pessoa tão palastrona e até piadista. Às vezes eu seria uma pessoa bem mais chata, bem mais amarga, eu acho. Porque o RPG também ele nos ensina como lidar, né, com todo tipo de pessoa, né, como interagir com as pessoas. Ele tem muito esse aspecto social, né? Jorge, que bate-papo legal. A gente já está passando de 1h30, né? Mas a gente nem parece, porque assim o tempo voou. Como vocês estão vendo em casa, vocês que ficaram aqui com a gente até agora, que a gente precisaria de vários vídeos como esse para poder devassar toda a experiência do Jorge, todo o trabalho que ele realizou, né, junto à comunidade. Ele tem muita história para contar. Eu espero que ele volte outras vezes para conversar aqui com a gente, que a gente possa, quem sabe, né, contar com a presença dele em algum bate-papo. Eu sei que ele tem uma agenda muito ocupada, mas fica o convite, né, para quem sabe ele retornar aqui em outras oportunidades, né? E assim, queria lhe pedir, tá certo, para que você
deixasse uma mensagem, né, para essa nova geração de narradores que está surgindo agora, né? Você disse, falou no início, levantou uma bandeira que eu e o meu marido, né, o Francisco, a gente defende desde sempre, desde que a gente se entendeu por RPGista, que a gente começou a trabalhar com RPG, que é a bandeira de receber novos jogadores, de apresentar o hobby para outras pessoas, de ensinar, de ter, né, aquele cuidado, aquela atenção, né, que a gente sabe que infelizmente não são todos os narradores, né, que têm essa paciência, né, até porque ensinar é um dom também, né, a gente entende isso, né, mas assim, o que você diria para essas pessoas que estão em busca de uma mesa para narrar, ou que já tem uma mesa, como elas podem fazer para serem narradores melhores? Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Pode ficar à vontade. Então, ser um narrador melhor, ou ser uma narradora melhor, não predeterminar a história sendo apenas sua, mas fazer com que todos sejam corresponsáveis pelo desenrolar da trama, por meio ali das mecânicas, do cenário, de toda a proposta que o jogo possui. Você não precisa se cobrar para ser uma pessoa perfeita e decorar todas as regras, mas seja uma pessoa aberta. Fala, pô, tenho dúvida nisso aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Ou seja, demonstre que você também é uma pessoa como outra qualquer, ou seja, não se coloque numa posição hierárquica superior, seja uma pessoa sempre aberta ali para aprender com os seus próprios erros e com os erros dos demais. Não fique apenas na posição de narrador, jogue também. Ser um jogador ajuda você a narrar melhor. Mas uma última dica ou sugestão que eu teria para esses jovens mestres, jovens narradoras, jovens narradores, iniciantes, jovens de todas as idades, claro, seria buscar não o que é mais confortável apenas para você, mas o que te possibilita conduzir as histórias de uma forma mais liberta. Tem pessoas que são exímias narradoras de jogos que são mais de comédia, que é desenho animado, mais over. Tem gente que já gosta de temática assim, com mechas, sabe? De robôs e tal. Então, quando você descobre onde que você está mais confortável e mais que é o seu lugar, você consegue se expressar melhor, você faz as aventuras com mais empolgação. Então é isso, busque as suas paixões dentro do hobby e mexa ali com seus afetos e tal. Então essas são as minhas sugestões. Isso é verdade, gente, é uma verdade muito grande. Eu, por exemplo, eu admiro bastante os cenários de cyberpunk, mas eu nunca consegui narrar aquilo. Nunca consegui, eu já tentei, tá entendendo? Sei lá, eu não consigo a inspiração para fazer a história deslanchar. Talvez porque eu leio pouco sobre isso, assisto, né? Pouco, tá entendendo? Então, às vezes você tem uma vocação ou um interesse por determinado estilo narrativo, né? E aí você não deve ir para outro estilo só por modismo, né? Não, você deve realmente juntar, né? Paixão, né? Com diversão, né? Você fazer aquilo que você realmente gosta. Então, essa sua dica aí, fabulosa, viu? E, Jorge, assim, muito obrigada
pela sua participação. Se tiver mais alguma coisa que você queira falar que a gente não tem abordado ainda, algum trabalho que você fez que a gente não tocou, se você quiser comentar alguma coisa, as suas últimas palavras para o público que está nos assistindo, né? E vocês que estão em casa, ficaram com a gente até agora, deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam, né? Do trabalho do Jorge, né? Fala aí pra gente o que vocês acharam do Herdeiro, se vocês vão lá, né? Conferir de perto, né, o financiamento. Eu adoro os comentários de vocês, a participação de vocês é muito importante para o meu trabalho, né? E é muito importante, com certeza, também para o trabalho do Jorge, ouvir as pessoas, ouvir a comunidade, e assim ele vai continuar, né, escrevendo RPGs, né, excelentes para a gente poder jogar, né, cada vez mais. Então, fique à vontade para falar para o pessoal em casa, livremente. Aqui não tem questão de tempo, viu? Se você não estiver apressado, eu não estou, tá certo? Pode ficar bem à vontade. Então, gente, poxa, aqui as últimas palavras, novamente, muito obrigado aí pelo convite, foi uma conversa excepcional, adorei, me sentir em casa, tipo, imaginei tipo, a gente sentado assim, conversando, próximo, foi bem legal. Minhas últimas palavras, eu vou deixar novamente aqui o convite a você que está acompanhando o bate-papo, a apoiar o financiamento coletivo de Herdeiros dos Antigos, um livro que está sendo publicado pela editora Chá, que já é o terceiro trabalho, e que ela tem valores que me são muito caros. Chá é uma sigla para Contamos Histórias Alternativas, e todos os projetos da editora Chá têm uma profundidade, uma temática social, um elemento que me faz ser um entusiasta da editora, e estou muito confortável de ser uma das minhas casas também. Então dá uma olhadinha lá em catarse.me/herdeiros e vocês vão ver uma equipe incrível que está fazendo esse projeto acontecer, uma equipe diversa, plural, com profissionais de grande qualidade, que eu sou o autor, mas é uma equipe, tem toda a descrição lá no projeto, com apoio de vocês. E por fim, deixo novamente aqui as minhas redes, @valpacosjorge e Lampião Game Studio. A gente tem canal aqui no YouTube para você conhecer um pouco mais dos nossos jogos, tem o Twitter oficial, tem o Instagram, tem o Facebook, e eu também estou presente nessas redes, só procurar por essa minha arroba. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado aí pelo bate-papo, Transnet, a Professora Nerd, e a gente se vê em jogo em outra oportunidade. Obrigadão. Muitíssimo obrigada pela sua presença, Jorge, pela sua contribuição. Foi um bate-papo maravilhoso. E vocês estão em casa, não se preocupem em voltar ao vídeo, porque vai ficar na descrição as redes sociais, né? Tanto dele, mas legal tu ter falado o significado de chá, porque desde que eu vi o nome que eu ia perguntar, mas a gente foi batendo papo, a conversa que foi, né? E eu esqueci, né? Então, quer dizer, contando histórias alternativas. Muito legal e muito criativo, né? Muito bom mesmo. Então, meu agradecimento a vocês que ficaram aqui conosco até agora. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, né? Coloca aí nas suas redes sociais para que outras pessoas possam conhecer mais sobre o Jorge, sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo, né? Faz aí a propaganda, a divulgação aí do financiamento coletivo do livro Herdeiros dos Antigos, para que outras pessoas também fiquem sabendo. Às vezes não é o seu estilo, mas é o estilo do seu amigo. Então compartilha aí esse vídeo nas redes sociais. E se for o seu primeiro vídeo aqui no meu canal, vai lá dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui o link, vai conhecer de perto lá o nosso trabalho, vai também conhecer, né, lá o canal, né, da Lampião Games, ver lá o trabalho dos meninos, tá certo? Gente, muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Muito obrigada aí. Fiquem com Deus. Obrigado, Jorge. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau. Tchau.